Eu vou ajudar você hoje a desvendar a causa do soluço do seu bebê. Você entender tudo que pode estar acontecendo por trás desse soluço e do porquê que você precisa saber tanto sobre isso e o porquê do soluço ser um sinal muito importante que o corpo do bebê está mostrando para a gente. Então, não é só aquela coisinha bonita de achar que o bebê está soluçando e que está tudo bem. Então, existem coisas por trás aí que a gente precisa saber, existe uma causa específica, existe um motivo para esse soluço estar aparecendo e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Se você ainda não me conhece, está aqui pela primeira vez, eu sou o Dr. Dalton Lima, também conhecido como encantador de bebês, e eu ajudo as mamães e os bebês que estão sofrendo aí com cólica, refluxo, insônia, para que a gente possa, através do tratamento, através da metodologia do bebê sem dor, devolver qualidade de vida e desenvolvimento para esse bebê e fazer com que o bebê acabe e não tenha mais sintomas de cólica e refluxo e volte a dormir bem em 15 dias. Então, são técnicas aí que a gente pode dizer que estão gerando vários resultados muito surpreendentes e muito positivos para as mamães aí que estão aplicando essas técnicas em casa. Eu tenho mamães aí, alunas que moram em Minas Gerais, no Nordeste, e alunas que moram bem longe daqui mesmo e que estão aplicando essa técnica em casa, essas técnicas, esse conjunto, né, essa metodologia, e estão tendo resultados fantásticos. Então vamos lá. Falando sobre o soluço, gente, chega de achar aquela questão do soluço bonitinho, tá? Para a gente começar aí o nosso bate-papo, para você conseguir entender isso. Chega de pensar que o soluço é uma coisa tão natural assim e que é bonito de ver o bebê soluçando. Muitas vezes o bebê pode soluçar fraquinho, mas tem bebê que soluça forte, que tem desconforto enquanto está soluçando, inclusive. E isso dá uma certa agonia, tanto no bebê quanto em quem está olhando. Então, a questão de achar que o soluço é natural, que aquilo ali é bonito, que está tudo bem, é bom a gente ficar de olho, porque o bebê está mostrando aí alguns sinais muito importantes relacionados a esse sintoma do refluxo dele, que ele pode estar apresentando em conjunto com o soluço. Então, existem relações aí bem importantes, que como eu falei para vocês, que eu ia contar para vocês aí a causa desse tipo de alteração, e o soluço é um dos principais sinais do refluxo no bebê. Então, o bebê pode começar a apresentar soluços no mesmo período em que ele começa a apresentar refluxo. E são sintomas, são sinais muito associados, como eu falei. O bebê começa a ter sinais de refluxo, começa a ter volta de leite, ou muitas vezes o bebê tem aquele refluxo oculto, e isso também pode favorecer para que ele tenha o soluço. Então o bebê começou a soluçar, principalmente depois das mamadas, começa a ficar de olho, começa a perceber, se isso começa a se tornar frequente, a gente precisa intervir, a gente precisa ajudar esse bebê a melhorar. Porque muitas vezes, como eu falei, o bebê pode estar tendo refluxo oculto e você ainda não percebeu. Às vezes ele chora um pouco, fica desconfortável, faz aquela caretinha quando você coloca deitado, ou depois de mamar ele começa a se espernear um pouquinho, briga um pouquinho, e você acha que está tudo bem. E aí depois disso ele tenta arrotar, começa a soluçar, você continua achando que está tudo bem. Então são sinais aí que a gente precisa, que mostram que o bebê está precisando de ajuda, porque o soluço é um dos principais sinais do bebê que tem refluxo. E aí assim, a gente sabe que o refluxo, ele está relacionado a essa volta de leite, ou às vezes nem sempre volta leite, como eu já falei para vocês em outras lives, em outros conteúdos. Mas por que o soluço está relacionado ao processo de refluxo? Por que isso acontece? Então, como prometido, eu vou explicar para vocês o motivo desse soluço estar aparecendo. Vou compartilhar uma imagem aqui com vocês. Então aqui a gente tem a imagem de um bebezinho, a parte interna dos órgãos dele ali. Então nessa região aqui, vocês vão perceber um órgão maior em rosa, um tom mais escuro de rosa. Um órgão bem grande. Esse é o fígado do bebê. É um dos maiores órgãos que ele tem durante o período de desenvolvimento. Então, em cima do fígado, existe como se fosse uma capa recobrindo. Vocês estão observando ali? Então, em cima do fígado do bebê, que é essa estrutura em cor de rosa mais forte, então a cor mais forte de rosa ali no abdômen é o fígado. Em cima dele, existe como se fosse uma capa. Essa capa que está sobre o fígado do bebê é o músculo diafragma, que
que é o nosso músculo da respiração. O músculo diafragma, além dele estar relacionado com o processo respiratório, de auxiliar os pulmões ali durante o processo respiratório, esse músculo ele também está relacionado a questões digestivas. Por quê? Porque quando ele faz o trabalho dele, quando a gente respira, e o bebê, né, também, nós adultos também, quando a gente respira, esse músculo que está funcionando como uma capa ali em cima, ele abaixa. Então ele desce para que sobre mais espaço dentro do pulmão, para que o pulmão consiga inflar e para que ele possa ter mais espaço para inflar. Então a gente respirou, o ar entra, o diafragma desce e o pulmão infla. Quando a gente solta o ar, o diafragma volta à posição normal dele e o pulmão desinfla. Então, esse músculo, além do processo respiratório, ele está relacionado ao processo digestivo, porque esse movimento que ele faz de descer para dar mais espaço para o pulmão expandir, está fazendo com que haja mobilidade, movimento de algumas vísceras que estão abaixo dele, seja ali o fígado, o estômago, o intestino, e esse músculo ele está muito relacionado a esses processos digestivos. Dentro desse músculo existe um espaço, então vocês imaginem bem na região central ali dessa imagem, um espaço, um buraquinho por onde entra o esôfago, que é o nosso tubo digestivo. Então a gente come, o alimento entra pelo esôfago, desce, passa por dentro desse músculo, então ele tem um espaço por onde ele passa, ele atravessa esse músculo até chegar lá no estômago. E esse espaço a gente chama de hiato esofágico, que é o espaço do esôfago ali. E aí o que acontece? Por que esse músculo é tão importante? Por que ele está relacionado com os processos de soluço e da digestão? Porque ele trabalha durante esse processo digestivo, ajudando a movimentação dos órgãos ali na respiração. E por conta dessa estrutura, desse esôfago que está passando por dentro ali, passando por ele até chegar no estômago, quando o bebê tem volta de leite, essa volta de leite pode acabar irritando essa parede muscular. E aí, quando irrita a inervação desse músculo, ele começa a dar os saltos do soluço. Então, o soluço acontece por um espasmo, que é quando esse músculo trabalha de uma forma exagerada, involuntária. Então, ele trabalha ali de uma forma não controlada. E aí, começa a dar os saltinhos do soluço, em alguns bebês mais fracos, em alguns bebês mais fortes. E aí, o que acontece com essa volta de leite? Ele vai estimular esse processo aí dessa alteração muscular, dessa má função da musculatura. Então, por isso que a gente relaciona os processos de refluxo com o sinal de soluço. Então, o soluço é um sinal por conta aí do refluxo que o bebê está apresentando. E a gente precisa ajudar esse bebê, a gente precisa dar mais qualidade de desenvolvimento para ele, precisa dar mais qualidade digestiva para ele, porque se ele está apresentando soluço em todas as mamadas, é sinal de que ele está tendo volta de leite, mesmo que não seja uma volta expressiva, que ele não esteja jogando em jato para fora, isso está voltando ali para aquela região, está causando uma certa queimação no esôfago dele, em toda a estrutura do tubo digestivo, e isso está fazendo desconforto, está causando dor, e aí está hiperestimulando essa musculatura a entrar em processo de alteração, que daí acontece o soluço. E aí a gente precisa entender o motivo desse refluxo, né? Então a gente precisa, a princípio, curar o refluxo para que o bebê melhore o seu processo digestivo e que esse sinal de soluço diminua, que esse sinal de soluço desapareça. Vão existir situações em que esse músculo trabalha de uma forma alterada que é independente aí do processo digestivo. Então, por exemplo, se você começa a brincar com seu bebê e ele dá muita gargalhada, dá muita risada, pode acontecer também dele ter soluço por conta disso. Porque aí é um músculo respiratório, como eu falei. Então, durante uma gargalhada, esse músculo vai trabalhar de uma forma exagerada e ele pode ter um soluço. Então, existem processos que fazem com que a gente entenda se esse soluço está relacionado aí ao refluxo do bebê. A grande maioria dos casos, o que você vai observar? Esse soluço relacionado ao refluxo vai acontecer depois das mamadas, principalmente depois que o bebê tentou arrotar ou voltou um pouquinho de leite junto com o arroto, e aí esse músculo entra em desequilíbrio funcional, não funciona tão bem assim e acontece aí o soluço.
Então, se o seu bebê começa a apresentar esses sinais, é porque ele está apresentando uma dificuldade digestiva, tem um problema para conseguir digerir aquele leite que ele acabou de consumir, e isso está irritando todo o trânsito de funcionamento da parte gástrica, de toda a parte digestiva dele e desse músculo aí que é o músculo diafragma. Eu tenho casos todos os dias no consultório, gente, de pessoas, de mamães que levam os bebês e se surpreendem porque não sabiam que o soluço é um sinal de refluxo. A grande maioria das pessoas não sabe. E não é culpa de vocês, não. Não é culpa de vocês, vocês não saberem. Vocês não têm obrigação de saber sobre isso. A obrigação é do profissional que está atendendo, de alguém que está auxiliando para ajudar vocês e orientar em relação a isso. Então, quando vocês entendem que o bebê tem um processo de refluxo, que ele está dando vários sinais e um deles é o soluço, é sinal de que a gente precisa intervir. A gente precisa entender o que está acontecendo com o organismo desse bebê, precisa corrigir essas alterações que podem estar influenciando no refluxo. Como eu já falei para vocês, a gente precisa trabalhar a causa do problema. Encontrando a causa do problema, a gente tem muito mais facilidade de curar e ter sucesso no tratamento para que o bebê não tenha aí sinais de refluxo, dor ou desconforto. Então, a gente melhorando todo esse processo que está causando o refluxo do bebê, a gente vai ter melhora tanto do refluxo, quanto dos soluços, quanto da irritabilidade, do sono, do processo digestivo ali relacionado ao ganho de peso também, se o bebê tiver uma dificuldade de ganho de peso. Então, são vários processos que a gente pode ter para a gente melhorar e vários sintomas que a gente pode melhorar trabalhando a causa principal. Entendendo e corrigindo aí a principal causa que está causando o refluxo no seu bebê, que na grande maioria dos casos é o torcicolo. Então eu costumo falar muito para vocês, falo para as mamães do consultório também, que o torcicolo é um dos grandes causadores aí do refluxo do bebê por conta da alteração de função da inervação. Então, da estrutura da base do crânio saem nervos que vão comandar o funcionamento do estômago, chegam aqui para o estômago, para que esse estômago funcione bem, para que ele tenha uma boa funcionalidade. Se essa inervação está alterada, se ela está alterada por um torcicolo, por exemplo, se o seu bebê só vira a cabeça para um lado e não consegue fazer o movimento contrário, isso vai fazer uma certa compressão, uma alteração de função desses nervos. E aí, uma alteração de função da saída na raiz do nervo aqui, pode chegar uma informação errada aqui na região do estômago e a digestão do bebê fica mais dificultosa. Então o bebê começa a apresentar aí esses sinais. Então, se o bebê tem um torcicolo, ele já pode estar tendo uma alteração de funções da região cervical, que vão causar aí todo esse processo alterado digestivo da região da base do crânio. Esse músculo, como eu falei para vocês, o músculo diafragma, que é o músculo da respiração e está relacionado com o soluço, com o processo digestivo, ele tem um nervo que sai da região cervical também, da região de C4, da vértebra C4, que chama nervo frênico. E esse nervo sai daqui para chegar e dar comando de funcionamento para esse músculo. Então pensa comigo, se o bebê tem um torcicolo que está alterando a região da base do crânio, ele também pode estar com a região da vértebra C4 alterada e alterando a saída da inervação do músculo, do nervo frênico que chega para o músculo diafragma. Então está tudo alterado. Então da base aqui do crânio e da cervical, existem muitas respostas para essa região gástrica, para a região de funcionamento do estômago. Então a gente precisa corrigir. E o torcicolo aí é um dos principais causadores, é um dos principais vilões aí do refluxo do bebê. Então, a gente encontrando essa causa, a gente encontrando esse motivo do bebê estar apresentando o refluxo, a gente vai corrigir tudo isso, vai devolver funcionalidade e aí a gente encontrou a solução. E a gente melhora as condições do bebê. Tanto que vocês têm visto aí cada dia mais relatos de mamães que estão tendo resultado com o bebê a partir do entendimento. É muito importante a gente entender o que o bebê está demonstrando para a gente, os sinais que ele está dando, tudo que ele está apresentando, a gente vai ficando de olho, a gente vai fazendo uma somatória de sinais, uma somatória de sintomas para conseguir entender realmente o que está acontecendo com esse bebê e dar mais qualidade de desenvolvimento para ele e deixar ele sem dor. É isso que vai fazer o bebê dormir bem e é por isso que a metodologia faz tanto sucesso. Então, o método Bebê Signor aplicado online, ele consegue aí esses resultados para o bebê por conta disso.
porque mesmo em casa eu consigo ensinar você a entender o que está acontecendo com o seu bebê, a avaliar o seu bebê, para que ele possa aí ter bons resultados de funcionalidade do organismo dele. Então, realmente ajuda muito, e as mamães estão tendo muito resultado, isso é fantástico. Deixa eu responder algumas perguntas aqui. A Márcia Souza falou, meu bebê tem 2 meses e ele soluça muito. Então observa, se ele está soluçando depois das mamadas, como eu falei, é um sinal de refluxo. Ele está mostrando para você que tem alguma coisa errada. A Jo Rutz perguntou, nas gargalhadas pode ocorrer soluço? É normal ou não? Como eu falei, é normal, pode acontecer porque esse músculo vai entrar em um espasmo, entrar num excesso de trabalho e às vezes isso faz com que ele tenha aí o soluço durante uma gargalhada. Então não está tão relacionado ao processo digestivo nesse caso, porque esse músculo ele está relacionado com a digestão, mas ele também trabalha a parte respiratória. Então se o bebê precisou fazer uma respiração mais acelerada por conta de uma gargalhada, isso com certeza pode fazer ele ter aí soluço também. A Cássia perguntou, e se for intolerância a leite? Olha, nesse caso aí pode ser que o bebê também tenha sinais de refluxo por conta de uma certa intolerância, porque todo o organismo dele vai funcionar de uma forma diferente. Aí o estômago dele vai ter dificuldade de fazer digestão, de fazer quebra de moléculas aí por conta desse leite que ele tem intolerância. O intestino também tem uma tendência a funcionar mal, as cólicas ficarem mais presentes também. E consequentemente, se ele tem refluxo, o que ele vai ter? Soluço também. A Gleice falou, minha bebê após quase todas as mamadas tem soluço. Então é sinal de que ela pode estar tendo um desconforto digestivo. Ela está com dificuldade de arrotar muitas vezes e isso faz com que a hora que o arroto vem, volta um pouco de leite também e isso causa um desconforto para ela. E esse desconforto acaba associando aí a esse mau funcionamento dessa musculatura. Então o bebê acaba apresentando o soluço aí com essa certa frequência. Precisa cuidar, entender o que está acontecendo com o corpinho do bebê para que os sintomas de soluço diminuam e o refluxo também. A Márcia falou aqui, ele mama e bota muito leite para fora, depois vem os soluços. Exatamente. Então aí, daí já está aí tudo relacionado. Mama, vomita e depois soluça. Por quê? Porque esse vômito irritou toda a estrutura muscular ali, toda a região por onde o esôfago está, que está próximo a essa musculatura, relacionando a essa inervação desse músculo diafragma, e isso gerou um desarranjo em toda a função gástrica dele. E aí acaba soluçando. E aí é aquele soluço que muitas vezes só vai melhorar quando ele mama de novo. E aí o que acontece? O bebê vomita, soluça, mama. Daqui a pouco ele vomita, soluça e mama. E fica aquele ciclo. O bebê não sai do peito, ele só mama constantemente, porque a única coisa que ameniza o choro da dor do refluxo é mamar de novo, e a única coisa que ameniza o soluço é mamar de novo. Então vira aquele ciclo vicioso, o bebê fica mamando constantemente, não para mais de mamar e fica só naquela. Então o que a gente precisa fazer? Corrigir as causas desse refluxo para melhorar esse refluxo, melhorar esse soluço e o bebê parar com esse ciclo. Então ele vai mamar só quando ele tiver fome, ele vai mamar só quando o corpo dele tiver necessidade de mais leite, não para fazer um alívio de dor, porque essa mamada de alívio de dor aí o bebê faz, é muito comum que ele faça, então o bebê acaba mamando numa frequência muito grande, com intervalos muito curtos, e ele está mostrando para você também que está sofrendo com dor. A Priscila falou, minha bebê tem os soluços após as mamadas, e depois fica se sufocando e nariz obstruído. Um excelente comentário aí para eu poder abordar um pouquinho um assunto um pouquinho mais avançado para vocês. Quando o bebê tem refluxo, ele pode ter também, quando existe essa volta de leite, uma irritação da mucosa nasal. Então, o que acontece? O leite voltou, ele chega aqui à região da parte facial, região da boca, e existem alguns casos que o bebê joga o leite pelo nariz. Se nunca aconteceu com você, graças a Deus, mas com muitos bebês já aconteceu. E aí, o que acontece? Essa volta de leite causa uma inflamação. Então, existe mucosa aqui. Por dentro é tudo mucoso, é diferente do que a gente vê por fora. Por dentro é um tecido um pouco mais sensível. Então, essa volta de leite irrita esse tecido que existe dentro do nariz.
irrita toda a camada ali da mucosa nasal do bebê. E aí isso vai fazer com que gere processo inflamatório. Então inflama toda a mucosa nasal e aí o que acontece? Com esse processo inflamatório, o bebê começa a acumular secreção, então fica ali com aquela caquinha, com tatuzinho no nariz constantemente. E aí tem dificuldade respiratória. E aí o que acontece? O bebê está apresentando uma rinite. Então, essa rinite está acontecendo não é por problema respiratório, é porque o nariz do bebê está sofrendo ali uma irritação, a mucosa nasal dele está sofrendo uma irritação, um processo inflamatório. Então, tudo isso vai favorecer para que ele tenha desconforto respiratório. Então, ele não vai conseguir respirar bem. Então, é aquele bebê que ronca para dormir, que acumula muita secreção no nariz, que tem dificuldade respiratória. E isso também é um sinal aí do que o bebê pode ter dificuldade para dormir. Então, o bebê tem dificuldade para dormir por dor, seja uma dor de refluxo, uma dor de cólica, por uma alteração desse processo digestivo, né? Então, relacionado a essa dor também. E também por uma alteração respiratória, porque o bebê que não respira bem não dorme, não consegue dormir, ele tem dificuldade para dormir. Então ele chora para mostrar para você que ele não está conseguindo respirar de uma forma tranquila. Às vezes no colo ele consegue se adaptar melhor, então ele respira um pouco melhor, mas aquele problema está constante, aquele narizinho dele ali constantemente entupido, constantemente secretivo, com secreção, por conta desse leite que acabou voltando e acabou irritando toda essa mucosa. Aí o que acontece? O bebê fica constantemente com rinite, isso vai se tornando um processo crônico, é aquela criança que se desenvolve com problema de rinite, com problema de irritação de toda a estrutura respiratória dele, toda a parte nasal, e aí ele tem esses processos alérgicos crônicos quando maior no futuro. Então, a gente precisa corrigir essas alterações, precisa dar mais funcionalidade. Até no adulto, gente, no adulto. Para quem não sabe, eu trabalhava com adulto antes, ainda tendo um ou outro. Mas no adulto também, o processo alimentar, alergias alimentares estão muito relacionadas com o processo de rinite. Então a gente tem que cuidar do que a gente come e principalmente para o bebê, a gente tem que cuidar do que a mãe tem que cuidar do que ela come para chegar tudo saudável ali para o bebê, para que isso não gere um desconforto para ele, porque essa volta de leite altera toda a função de estruturas ali do corpo dele e vai causar esse processo inflamatório, vai causar esse desconforto grande para o bebê para ele respirar. Ó, a Gleice falou aqui, cuido com a posição dela durante a amamentação e depois de mamar coloco ela no ombro por uns 30 minutos. E quando coloco ela no berço, mesmo com a cabeceira elevada, ela obstrui o nariz e às vezes volta leite. Gente, 30 minutos é um tempo muito grande para o bebê precisar ficar em pé. É sinal de que a digestão dele está péssima, que ele não está conseguindo fazer esse processo digestivo da forma que precisa. E mesmo com a cabeceira do berço elevada, ele ainda tem volta de leite. Então o bebê ficou meia hora ali, já era para ele ter conseguido fazer um processo digestivo melhor. Então é sinal de que tem alguma coisa irritando todo o organismo dele. Então pode ser um torcicolo? Pode ser uma assimetria do crânio? Pode ser que ele tenha sofrido um chicote cervical, jogado a cabeça para trás com mais força? Pode ser. Então a gente tem que entender, a gente faz um processo de avaliação, dentro do curso eu explico para vocês como é feito esse processo, para você entender aí o que está acontecendo com o seu bebê e corrigir. Então pode ser que tudo isso tenha acontecido com o seu bebê, que tenham várias alterações, por isso que esse sintoma está tão presente. E aí a mesma coisa acontece no caso de você dar medicação. Você faz todas essas técnicas e nada melhora. Você dá a medicação e aparentemente melhora. Então você acha que o bebê está bem, só que não está. Existem outras alterações que estão causando esse problema. E trabalhar em cima da causa, corrigir essa causa dessas alterações é o que faz com que o bebê melhore dos sintomas e melhore do refluxo. A orientação que eu dou para os meus pacientes, tanto do presencial quanto do online, é de 10 a 15 minutos. Então, para ajudar no processo digestivo, é só esse o objetivo. Ajudar no processo digestivo, porque a digestão do bebê é muito mais complicada. Agora, deixar meia hora e ele ainda ter volta de leite é sinal de que a digestão está bem ruim. Porque imagina se você coloca esse bebê para deitar com menos de 10 minutos, por exemplo. Vai ser muito pior, vai ser muito mais grave. Então, com meia hora já está difícil, então é sinal de que ele está sofrendo mesmo.
Ó, a Gleice falou de novo aqui. Todos os dias faço lavagem no nariz da Alice, mesmo depois da lavagem volta a obstrução. Volta. Por que que volta essa obstrução? Porque ela não está sendo curada, ela não está sendo resolvida. Então, se existe um meio agressor que está o tempo todo agredindo toda a parte da mucosa nasal do bebê, não vai conseguir melhorar. Porque melhora, você faz a lavagem nasal, a respiração fica limpa, o narizinho fica limpo, e aí daqui a pouco tem volta de leite de novo. Então voltou o leite de novo, está agredindo a mucosa de novo, e isso está gerando sintoma de novo. Então o que que é a solução? Melhorar o refluxo, melhorar, consertar, corrigir os processos que estão alterados para que o refluxo melhore, e aí você vai ver como a respiração dela vai ficar melhor, como vai diminuir essa obstrução nasal também. Ó, a Alana perguntou aqui, se acontecer de voltar leite pelo nariz, seria interessante fazer limpeza do nariz com soro para limpar? Seria interessante. É o que ajuda a fazer essa desobstrução. Então, a limpeza nasal com soro ali que o médico orienta, que o médico ensina você a fazer, é o que ajuda a limpar toda a região que você está vendo, toda a região externa aqui. Só que o problema está internamente, porque o leite está voltando, irritando a mucosa e fazendo o bebê ter aí essa secreção. Então você pode limpar, como a Gleice falou, limpa todo dia tem secreção, todo dia tem obstrução, todo dia tem dificuldade para respirar. Então por que isso acontece? Porque tem um mecanismo agressor, tem um torcicolo, tem algum tipo de alteração que está fazendo com que a digestão dela seja dificultosa e isso faça com que ela tenha sintoma constante de volta de leite e secreção nasal. Ó, a Márcia Souza perguntou, o que eu posso fazer para melhorar desse soluço e da volta do leite? Então, Márcia, o que você precisa fazer? A gente precisa, como eu falei, encontrar o que está causando o problema do seu bebê, seja um torcicolo, seja uma assimetria do crânio, seja um chicote que ele pode ter levado, seja uma alteração que você pode estar fazendo da pega do seu bebê, então do manejo dele. Então você pode estar errando na forma como que você carrega o seu bebê. Então tudo isso a gente precisa entender a melhor forma de fazer, o que deve ser feito, entender o que está acontecendo com o bebê e corrigir. E aí a gente vai corrigir com um passo a passo bem detalhadamente, que você pode fazer em casa. Com esse passo a passo você vai conseguir aí devolver toda essa função do organismo que seu bebê está prejudicando. Então o que está prejudicado para ele, você vai conseguir fazer com todo esse passo a passo. Então é isso que as mamães têm feito e que tem gerado muito resultado para elas, com todo esse passo a passo que tem dentro do curso online do Método Bebê Sem Dor. Não sei onde você mora, se você mora próximo, existe a possibilidade de fazer uma consulta presencial, mas às vezes é difícil. Então, você mora longe, como que você faz? Aí entra para a turma do curso que a gente consegue te ajudar. Então, para as mamães que estão desesperadas, aí eu recebo mensagem todo dia. Quando que vai abrir nova turma? Quando que vai abrir nova turma? Ainda esse mês, pessoal. Aguarda um pouquinho, a gente está preparando tudo e logo, logo a gente vai abrir nova turma para vocês. Ó, a Leia falou aqui, meu bebê já fez 3 meses e ainda joga leite para fora. Pessoal, é aquela máxima que eu sempre falo. Vocês vão confiar em um profissional que fala para você que é normal o bebê ficar até 3 meses com refluxo, com cólica, com dor, dormindo mal? Não, dá pra gente cuidar antes, dá pra melhorar antes. A Leia é prova disso, ó, que o bebê dela não recebeu algum tipo de tratamento específico e tá tendo sintomas até hoje, tem mais de 3 meses. Então, vamos cuidar do bebê o quanto antes para que ele possa melhorar. A gente não precisa esperar os 3 meses para ver se vai acontecer um milagre ali nos 3 meses. Ó, a Gleice falou aqui, já aprendi a dormir sentada na cama com a bebê no ombro. Tô rindo, mas é de desespero. Eu tô desesperado por você também. Então, você não tá dormindo, né? Você tá só sentada na cama ali, fechando o olho. Porque, gente, o bebê, ele precisa ter o espaço dele para dormir. É claro que o colo é muito mais confortável, mas da mesma forma que a mãe precisa descansar, o bebê também. Então, o bebê tem que dormir ali no espaço dele, a mãe tem que ter uma noite de sono tranquila, uma noite de sono que possa repor as energias. É claro que o bebê vai acordar a cada 3 horas, um bebê saudável vai acordar a cada 2 horas e meia ou 3 horas para mamar. Isso é natural dele, mas o que a gente espera? Que o bebê mame e logo volte a dormir. Não que ele mame, ele tenha que ficar ali horas em pé, a mãe tem que ficar horas em pé com ele, sem dormir, parecendo um zumbi. As mães chegam no consultório assim para mim parecendo um zumbi, com aquela olheira no fundo, aquele olho preto, sofrendo bastante,
porque passam horas pela madrugada acordada com o bebê. Isso não é necessário, a gente consegue corrigir isso para que as noites de sono sejam mais tranquilas. Ó, a Jane perguntou aqui, última pergunta que eu vou responder. O refluxo tem cura com remédio? Não. Por quê? O remédio vai amenizar o sintoma. Então, o bebê está com desconforto gástrico, o estômago dele funcionando mal, está tendo refluxo. O que o remédio vai fazer? Uma proteção no estômago dele. Então, é como se fosse aquela medicação que o adulto toma, sabe aquele remédio famoso que o adulto toma quando tem uma má digestão, quando tem alguma coisa? Então, aquilo lá vai fazer com que ocorra uma camada de proteção no estômago, ajude a melhorar um pouquinho a digestão dele, mas não vai resolver o problema, porque muitas vezes o problema do bebê está aqui, na região do pescoço. E aí, se não é corrigido esse problema na região do pescoço, o estômago vai continuar tendo estímulo de volta de leite constantemente. Então, isso vai causar desconforto para ele. Quando você parar de dar o medicamento, o sintoma volta, porque não está sendo corrigido. Você só está amenizando ou mascarando o problema. Só está tampando aí o sol com a peneira, como dizem. Então, não vai resolver o problema. Então, a gente precisa, através das técnicas que eu ensino, são técnicas manuais, feitas com as mãos, que toda mãe é capaz de fazer, toda mãe é capaz de aplicar. Então, com essas técnicas, a gente consegue fazer com que o bebê melhore e eu consigo ajudar vocês aí, mesmo que de tão longe. Gente, que alegria ter vocês aqui comigo, vocês estarem acompanhando aí meu conteúdo, as lives, os ensinamentos. Espero que estejam colocando em prática muita coisa. Tem muita mamãe vendo o resultado aí já com os ensinamentos, só do que eu falo por aqui, além do que eu ensino no curso. Então, fico muito feliz em poder ajudar, porque o meu objetivo de vida, a minha missão é ver bebê feliz, é ver bebê saudável e sem dor. E se vocês me relatam que o seu bebê está bem, que está desenvolvendo bem, que não tem dor, eu estou cumprindo cada dia um pouquinho mais a minha missão. Que legal, gente. Obrigadão mesmo por vocês estarem junto aqui comigo. E como vocês sabem, né? Todo dia tem vídeo novo, todo dia tem conteúdo novo, tem stories respondendo perguntas, tem live toda semana, 2 lives por semana e em breve a nossa nova turma do curso aí. Então fiquem atentas, em breve eu vou divulgar a data, ainda não vou divulgar por enquanto, mas será esse mês. Tá? Então será esse mês que a gente terá aí essa nova turma do curso online. Jane, a alegria é toda minha. Obrigado por você existir. Imagina, eu que agradeço de poder, de Deus ter me dado esse dom de poder ajudar vocês. E que continue aí por muitos anos.